Bom dia a todos, mais uma vez. Né? Ela exagerou um pouco. Né? Assim, ele sabe falar tão bem sobre o Evangelho, mas a minha vaidade agradece, né? Já que eu sou um ser humano ainda em progresso, vaidoso como sempre. Hã? Bom, em primeiro lugar, antes de mais nada, eu quero parabenizar o KSSF pela iniciativa de iniciar um projeto com bases no Evangelho do Cristo, né, ressurgindo essa força transformadora. Né? Como eu costumo dizer, o Espiritismo veio como clave para que pudéssemos entrar mais fundo no coração do Mestre, entender a sua mensagem com maior profundidade. Enfim, fico muito feliz quando eu vejo um projeto como esse se iniciar, e pelo que eu conversei nos bastidores aqui da casa, né, está indo muito bem, as pessoas estão gostando, né, estão se familiarizando. Enfim, isso é muito importante. Tá bom, gente? Então, nosso tema hoje é um tema que diz respeito a todos nós, né, que é quando o Evangelho toca o coração de alguém. Há 4,5 bilhões de anos atrás, existia no espaço um Sol que girava em alta velocidade. E dele se deslocou algumas massas incandescentes, formando o nosso sistema, querido sistema solar. E uma dessas massas incandescentes que se deslocara do Sol deram o nome de Terra, o nosso habitat de hoje. E ali, naquele momento, o Cristo que conhecemos pelo nome de Jesus, junto à sua equipe de engenheiros siderais, iniciava um processo de estabelecimento desta morada, tornando-a propícia à vida humana, à vida da encarnação na matéria. E essa massa incandescente, no seu processo que demorou períodos ao nosso tempo contado nos dedos infinitos, de resfriamento dessa massa em que a matéria se localizava no éter, porque não poderia descer. Períodos se passaram, houve um resfriamento, e o ouro, a prata, o cobre, enfim, todos os minérios começaram a se assentar e a voltar para a atmosfera da Terra. Até o momento em que o esfriamento foi o suficiente para que se tornassem rios caudalosos de uma massa semimaterial de ouro, cobre, prata, enfim. A água se assentando nos buracos dessa morada incrível que é a Terra. Tempos se passaram, a água amornou, se aquietou, o minério de pastoso se tornou material sólido, enfim. E apenas depois de 4,5 bilhões de anos de iniciado esse processo pelas mãos co-criadoras de Jesus Cristo, 250 anos atrás, segundo a ciência, se encontrou o primeiro ser vivo na Terra. Imagina, apenas 250 anos atrás. E assim, a humanidade veio crescendo, e se desloca, segundo a Caminho da Luz de Emmanuel, um grupo muito grande de moradores de um planeta da constelação Capela, em que este mundo específico passaria para a regeneração. Esses espíritos foram migrados para o nosso habitat, para a Terra, em que já existiam homens, e homens já em crescimento, mas muito primitivos ainda. E desses diversos blocos de espíritos, com características muito específicas, um grupo religioso adentrou na nossa atmosfera para trazer a ideia do Deus único, dando início ao povo hebreu, com Abraão, trazendo a história da construção da consciência religiosa humana pelos patriarcas que construíram as bases para que, desembocando em Moisés, no Egito,
preparara, coincidentemente, para a vinda daquele que seria, do início da construção do nosso planeta, a luz do mundo. Uma jovem menina chamada Maria, em seu casebre, presencia um fenômeno de visualização de um espírito de alta hierarquia evolutiva, que as Escrituras dariam o nome de Anjo Gabriel. Ele diz: menina, trarás no seu ventre aquele que transformará o mundo. Ela, sem saber muito bem o que se passara, aceita a missão e gera a criança em seu ventre. Quando, junto a José, o imperador da época, Augusto, o César, determina que os cidadãos de Roma deveriam migrar para um grande censo, Maria e José, já grávida, caminham então para Belém, terra natal de José. E lá chegando para o censo, não havia mais vaga em hospedarias, e o hospedeiro diz, comovido com aquela gravidez já avançada de Maria, oferece a ela e a ele o estábulo para poder pernoitar para o censo do dia seguinte. E ali, numa cama de palha, cercado por animais, nasce o menino Jesus. Aquela criança iluminada que trazia uma atmosfera para todo o ambiente de luz, esperança e trabalho. Se deslocam então de volta para Nazaré, de onde vieram, e ali, depois de alguns meses, têm a necessidade, por inspiração do alto, de se deslocarem para o Egito mais uma vez. Porque Nero, que houve informações dos profetas da época que nascera o rei que traria e movimentaria as bases do mundo. Então ele determina a execução de todas as crianças de 0 a 2 anos de idade. E assim, Maria e José se deslocam para o Egito e, depois de um período lá, retornam para Nazaré. E ali o menino Jesus cresce, sob os olhos atentos daquela mãe querida, Maria. José, carpinteiro, trabalhando duro para sustentar a família. E vamos encontrar então o menino Jesus, já com seus 13 anos de idade, caminhando junto aos seus pais para Jerusalém, para a comemoração da Páscoa, festa tradicional dos judeus, já que eram judeus. Após a cerimônia, José e Maria regressam com o comboio e se dão conta de que o pequeno Jesus, de 13 anos de idade, não estava junto da caravana. Retornam esbaforidos para Jerusalém e lá encontram o pequeno Jesus cercado pelos doutores da lei em silêncio, ouvindo dissertações profundas sobre o Antigo Testamento. Aquela criança trazia ideias renovadoras. Eliezer, um doutor da lei, amigo de José e Maria, chama-os num canto e diz: é preciso que cuidem deste menino, porque ele trará ideias revolucionárias, corre risco de vida. Maria, como toda mãe preocupada com o seu menino, diz: Eliezer, olhe pelo futuro do meu filho. Quem sabe até ser um doutor da lei no Sinédrio. E Eliezer promete àquela mãe aflita, como muitas de vocês com seus filhos. E ela retorna, então, para Nazaré. Chegando lá, na manhã seguinte, Jesus em silêncio, a olha com um olhar penetrante e lhe pergunta: imagina Jesus olhar para você com um olho penetrante, né? Deus me livre. Não olhe, não. Assim, mãe, o que queres tu de mim? Para, né, gente? O que queres tu de mim? Talvez eu não tenha provado a ti a minha comunhão com Deus. E Maria, desconcertada, olha para o pequeno Jesus e diz: meu filho, eu me preocupo com sua sorte, com seu futuro. E ele, em silêncio,
entendendo a amargura da mãe humana, caminha em silêncio para a carpintaria de seu pai. E ali ele se entrega junto a José, o gigante silencioso, pouco dito nas Escrituras, mas que deu suporte material para aquela família. Jesus, como primogênito, teria alguns irmãos a mais. E esse menino cresce, conhecido como Jesus, o carpinteiro. Então, o menino Jesus, de 13 anos, cresce como um excelente carpinteiro, passando a profissão para os seus irmãos mais novos e dando suporte à sua família. E vamos encontrar o menino Jesus, de 13 aos 30 anos de idade, à beira do Rio Jordão, se reencontrando com seu primo João Batista, se entregando ao batismo simbólico que ditaria o início do seu messianato, a divulgação da Boa Nova para a humanidade. Dos 30 aos 33, muitas coisas aconteceram. Aquele menino, homem agora, curou pessoas, amou pessoas, se entregou, e vamos encontrá-lo aos 33 anos de idade, junto aos seus amigos, naquela que seria a sua última ceia em Jerusalém. E ali, aos seus apóstolos, ele revela que seria morto, seria traído, seria abandonado. Não entenderam muito bem aquela colocação do Mestre Jesus. Ao anoitecer, convida 3 desses companheiros, Pedro, Tiago e João, para orarem no jardim de Getsemane, na encosta da colina do Monte das Oliveiras. E ali, na noite, se aproxima Judas, cercado dos soldados do Sinédrio, e, em troca de algumas moedas, o revela e o entrega. Os soldados do Sinédrio levam-o a Caifás, que é julgado e condenado por blasfêmia. Conduzido, então, após isso, ao governador da região, Pilatos, para que pudesse ser condenado à morte pelas leis romanas. Pilatos olha aquele homem com uma fama de homem bom, inocente que era, e o descobre nazareno e o envia para Nero, o filho, que era o governador da pequena Nazaré. E lá Nero coloca-o como um rei com uma coroa de espinhos. O deixa desnudo, o agride fisicamente, verbalmente, e o retorna para Pilatos, que, buscando uma forma de libertar aquele homem, sabendo a tradição judaica, que na Páscoa poderia libertar um criminoso, coloca-o diante ou lado a lado com Barrabás, para que a comunidade judaica libertasse-o. Mas a comunidade escolheu Barrabás, decretando assim a morte do Mestre Jesus. Levado à cruz do martírio, entre 2 ladrões, o nosso Mestre Jesus desencarna do seu corpo e, ao 3º dia, sepultado, Salomé, saúde. Salomé, Maria, mãe de Tiago, e Maria, uma outra Maria que eu não lembro o nome, foram as 3, né? 3 mulheres visitar o túmulo. Isso. Maria de Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé. As 3. Muito obrigado. Isso aqui é a minha coach. Ela fica aqui me dando o bizu. Muito obrigado. E ali, elas, ao chegarem no sepulcro do Cristo, encontram a pedra removida,
Os soldados romanos, adormecidos e assustados com aquilo, retornam para de onde vieram, reencontrando no caminho quem? Jesus. Ressurgido dos mortos, provando, enfim, que a vida continua, que o corpo é apenas uma máquina que se desfaz com a morte. Este Mestre Jesus vivenciou cada instrução dita em sua vida humana. Temos notícias nos dias de hoje de um arcebispo anglicano sul-africano, cujo nome é Desmond Tutu, ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 1983, pelas suas lutas acirradas contra o sistema político do apartheid na África do Sul. Ao visitar o Museu do Holocausto, Desmond Tutu, lá havia um livro em que os visitantes deixavam uma mensagem para as vítimas do Holocausto. Ele bota: Deus, dê forças e coragem para que as vítimas do Holocausto perdoem seus algozes. Aquela mensagem soou como um tom de ironia para a imprensa israelita, europeia e sul-americana. E o New York Times envia um repórter para entrevistar Desmond Tutu. E o repórter o questiona: tendo em vista aquela mensagem que você deixou no livro, por um acaso você não sabe o que é sofrimento? Aquelas criaturas que lá estavam sofreram um genocídio de sua raça. E o Desmond Tutu o olha como um pai e diz: meu filho, eu nasci na África do Sul, em meio ao sistema político do apartheid, na cor negra. Eu sei o que é sofrimento. Talvez você não saiba, mas eu sei. Então ele diz: mas esse Cristo que o Senhor segue, por um acaso, não tem misericórdia dos sofredores? E ele olha com um olhar paterno, né? Alcançando a inocência daquelas palavras, e diz: meu filho, o mestre que eu sigo, ele não ensina de um púlpito, usando um microfone com 2 telões em suas costas, no ar-condicionado, acima daqueles que o escutam. Não. O mestre que eu sigo, do alto de um madeiro, crucificado injustamente, abandonado pelos seus amigos, por todos aqueles que se beneficiaram do seu amor. Dali, daquele madeiro, ele me ensinou o perdão. Dali. E a gente percebe que o Cristo Jesus não é apenas um símbolo, não é apenas uma história perdida no tempo, não é um elo onírico que nos faz sonhar com um mundo novo. Ele é um homem que traz uma proposta de transformação. E o encontro com o Cristo nos traz um sabor diferenciado. Porque se nós tocarmos Ele, se nós sentirmos Ele, se nós realmente entendermos o Cristo, a nossa vida vai mudar. Nossa vida vai mudar. Rubens Alves, sociólogo, palestrante e teólogo, começa a falar sobre a questão de como é difícil você colocar a vida de um homem dentro de palavras, dentro de um livro. Como é difícil. Porque, por exemplo, se eu for falar sobre a Marisa, né, como eu a amo muito, eu vou dizer coisas maravilhosas sobre ela. E sobre a minha perspectiva. Talvez seja uma perspectiva política, talvez seja uma perspectiva social,
talvez seja uma perspectiva espírita. Então, cada um, 100 livros sobre Marisa vão falar sobre pontos de sua vida específicos de acordo com aquele que escreveu sobre ela. E assim é o Cristo. O Evangelho do Cristo é apenas a ponta do iceberg do grande e infinito homem. Porque quando nós fomos criados, ele já era. Ele é o co-criador deste mundo que habitamos. Como humanizá-lo? Só à custa de muita ignorância e infantilidade de nossa parte. E é preciso que nós ressurjamos dessa inocência infantil para tomarmos uma posição de homens, não mais de animais. Nós precisamos entrar na humanidade. Nós precisamos ser seres humanos de verdade e não mais animais. Porque, segundo Emmanuel, se tirasse as leis que regem a sociedade lá fora, estaríamos matando uns aos outros. Por posse, defendendo o que temos, achando que temos. Não é verdade? Graças às leis humanas, nós não estamos nos matando lá fora. Então, esse Rubens Alves, numa palestra, falando sobre esse tema tão complicado de você representar a vida de uma pessoa num livro, diz assim, gente, usou como um símbolo, uma maçã. E ele diz assim, a maçã que eu como tem um sabor diferente. E aí um jovem, mais uma vez um jovem, na plateia diz assim, seu Rubens, o senhor me desculpa, mas a maçã que o senhor come, eu tenho um sabor igual. Eu vou ali no mercado, no Publix, no Brasil é a Publix, né? Eu vou ali no Publix, compro uma maçã e como a maçã, e o sabor da maçã que eu como tem o mesmo sabor que essa maçã que o senhor diz aí tem um sabor diferente. Ele fala assim, meu filho, me perdoe, mas a maçã que eu como, você nunca vai comer. Sabe por quê? Me reportando ao meu passado, eu vim de uma família muito pobre, beirando a miserabilidade. O meu pai não tinha dinheiro nem para pagar as contas básicas de casa, mas minha mãe adorava maçã. Ela adorava maçã. E meu pai, no Natal, comprava uma maçã para a gente, para ela. E ela sentava com a família. E ali ela cortava a maçã em pedaços. E ali estava eu, meus irmãos, meu pai, ela. Ela dava um pedacinho daquela maçã para a gente comer juntos. E aquela maçã que eu como hoje em dia, ela tem o sabor da minha mãe. Ela tem o sabor do meu pai. Meus irmãos, aquele cheiro da minha casa, na simplicidade que vivíamos, mas uma família unida. A maçã que eu como tem um sabor que você jamais descobrirá. Jamais. Essa é a minha maçã. Né? E a gente vai se reportar ao Evangelho do Cristo e dizer, o Evangelho tem sabor. E às vezes é um sabor tão picante, tão forte, que ele restabeleceu as linhas de crença da humanidade. Qual é o sabor que eu sinto quando me deparo com o Evangelho? A gente vai perguntar, por exemplo, Maria, mãe de Jesus, qual o sabor? Deixa eu trocar aqui o slide, que eu esqueci já de trocar o troço. Eu já falei a vida de Jesus, né? Desculpa, eu vou no embalo e eu esqueço de tudo. E a gente pergunta a Maria, qual o sabor do Evangelho para você? Então ela diria assim, meu filho, ainda lembro aquele menino pequeno, né, fazendo as necessidades na fraldinha, e eu trocando, lavando aqueles paninhos, né, lá no rio. Ele foi crescendo tão lindo. Me olhava com olhos de ternura, nunca me deu trabalho. Aquele menino era um santo. Era um santo.
Mas ele tinha umas ideias estranhas. Ele trazia uns caras, bandidos das montanhas para casa, eu ficava com medo. Mas o pai dele brigava com ele e dizia, pai, calma. Tranquilo, está sob controle. E aquele menino foi crescendo e... Incrível. Amou tanto a humanidade que lá estava eu diante de um poste de madeiro, vendo meu filho querido crucificado. Ah, como eu duvidei do amor de Deus naquele momento. Mas, enfim, meu menino, ele sempre foi para mim um menino. Ele morreu na madeira. Mas voltou. Voltou e ficou conosco e nos mostrou que a vida continua. O João, que ele me prometera como filho, depois de um tempo me pegou onde eu estava e me levou lá para Éfeso. Vivi numa casinha lá, no alto da colina, na frente do mar. E ali os peregrinos vinham e eu contava a história do meu menino. Ah, tudo passa nessa vida, meu filho. Tudo passa. E quando eu estava no fim dos meus dias, quem veio me receber? O meu menino. O sabor do Evangelho, para mim, é isso. E a gente pergunta a Tiago e a Pedro, um homem rude, pescador, batia no irmão. Como é que você consegue ver o Evangelho do Cristo? Você sabe, rapaz, que ele entrou na minha casa e curou minha sogra, velho? Não gostei muito da ideia, mas tudo bem, ele curou. Fazer o quê? Vai viver um monte de anos ainda para frente. Devia ser boa gente a sogra do Pedro, né? Senão ele trancava a porta e escondia ela. Não, o cara vai entrar aí, vai curar minha sogra. Não, esconde ela. Mas curou a bichinha, né? Nossa, mas o Cristo, a gente acordava cedo, ia pescar juntos. Ele me ajudava a puxar a rede, tão delicada aquelas mãos, mas ele puxava comigo. Mãos de carpinteiro, sabe como é que é, né? Lá de Nazaré. E me ensinou tantas coisas bonitas. Gente, eu vi aquele homem fazer brotar de mãos vazias dedos que já não existiam mais. Eu vi aquele homem tocar nos leprosos e secar aquele corpo e torná-lo são novamente. Eu vi aquele homem trazer do reino dos mortos pessoas que já se foram. E eu não o entendi até que ele morreu. Mas depois segui. Montei a Casa do Caminho, e ali segui um trabalho social, a primeira igreja do mundo. E eu lembro que, num momento de fragilidade, tantos doentes chegando na Casa do Caminho, eu já não aguentava mais com aquilo, doido para que acabasse o dia, até que finalizou o trabalho do dia, fechei as portas, sentei no fundo e ali fiquei. Meu Deus, amanhã de novo. Por que Jesus me pediu para apacentar suas ovelhas? Como se retornasse, o homem pescador e rude. E ao bater na porta, Pedro grita lá de longe, já acabamos o expediente. Não mais. E a batida insistente. E o danado do pedinte entrou naquela porta. Na penumbra, eu ralhei com ele. Quem sabe a palavra ralhar? Briguei com ele, dei um piau nele. Em todas as línguas aqui, Morri a esculacho, esculachei ele. E ele se aproximou e entrou uma flecha de luz no recinto. E quem era? Ele. Me olha e diz assim, Pedro, eu apenas te pedi para apacentar as minhas ovelhas. E aquilo me renovou. E sabe quem me recebeu ao morrer, crucificado, de cabeça para baixo? Após uma pedrada na testa? Jesus Cristo, meu amigo. E voltamos no mundo espiritual para amenizar a dor, porque ele é meu amigo. E eu estou com ele para o que der e vier.
Esse é o sabor para Pedro. Se nós perguntássemos a Maria de Magdala, a cortesã de Magdala, segundo Humberto de Campos, Maria de Madalena, qual é o sabor do Evangelho para você? Ela diria: meu coração andava tão seco. Eu tinha tantos prazeres sexuais, mas ainda era virgem de amor. O amor que buscava na minha sexualidade, nunca tinha encontrado antes de encontrá-lo. Naquele momento, ao adentrar na casa do Pedro, me ajoelhei em seus pés e ali eu despejei toda a minha angústia de mulher não entendida. Preconceituada pela sociedade em que eu vivia, saí daquele recinto e prometi a ele, a mim mesmo, que seguiria os seus preceitos. Quantas tentações eu sofri, gente. Quantas promessas, quantos prazeres fortuitos me ofereceram após aquele encontro. Mas eu não quis. Não quis porque o sabor do Evangelho, para mim, era um sabor de amor. Um amor inteiro. Um amor divino, um amor sublime. Eu não queria mais aquela vida. Mas ninguém me aceitava. Então eu fui viver com os rejeitados daquela sociedade. Aqueles que andavam com um sininho no pescoço, sabe, gente? Aqueles que adquiriam, por infelicidade do destino, a lepra e eram conduzidos para o vale dos leprosos. Para lá que eu fui, porque é lá que eu pertencia, aqueles pobres, filhos sem mães, isolados da sociedade, não tinham ninguém para entender a grandeza dessa alma chamada Jesus. E lá eu adquiri a lepra e morri nos braços de Maria, sua mãe. Esse é o sabor do Evangelho para mim. O pobre Zaqueu, pequenininho, não conseguia ver Jesus de jeito nenhum. Ele era cobrador de impostos. Zaqueu, qual o sabor do Evangelho para você? Esse homem buscava a consideração social da época, atendia os interesses do Império Romano, porém era odiado pelos romanos porque era judeu. Mas, ao mesmo tempo, era odiado pelos judeus porque servia ao Império Romano. Logo, Zaqueu era um homem só. Ele buscou no poder temporal, o dinheiro, vilipendiando aqueles pagadores de impostos, atrás de status, de visibilidade, de projeção social, mas estava só. Tinha tudo material, mas não tinha os amigos ao seu redor. E naquele momento, depois desse encontro, o pequeno Zaqueu decide se reabilitar, devolve 4 vezes àqueles que ele logrou o dinheiro. E imagina Zaqueu, até o fim dos seus dias, quantas propostas de lucros não recebeu daqueles que o viciaram nesse processo. Mas ele foi fiel, porque o sabor do Evangelho para ele tinha um sabor de restabelecimento de sua dignidade. Joana, ela não consta no Evangelho, nas Escrituras, mas ela consta do livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Joana, ela era casada com Cusa, um intendente do Império Romano. Já abraçava os preceitos do Cristo, da Boa Nova, e se encontrou com o Mestre Jesus, questionando o que deveria fazer com seu marido. Aquela praga. Não queria saber do Evangelho de jeito nenhum, não queria deixar ela praticar a sua crença, e ela queria convencer o marido de qualquer jeito que o caminho era aquele. E o Cristo diz: trate-o como um filho, ser fiel a Deus. Aquela mulher retorna naquele momento ao seu lar e ali cuida do seu marido. Joana, tá, gente? O sabor dela
cuida do seu marido como um filho, ele perde as suas posses, vem a falecer, ela trabalha duramente, arduamente na sociedade romana para criar seu filho, e ao final de sua vida é encontrada no madeiro, pronta para ser incendiada viva, porque era cristã. E do outro lado, seu filho grita a Joana: mãe, abjura, negue esse Cristo que você segue. Nós estamos perdidos, mãe. Abjura. Quantas mães aqui abjurariam a Deus pelo filho? Quantas de nós? Incluo todos nós, porque somos pais e mães nessa existência, mas em outros fomos mães e pais em posições invertidas. Né? Então, quantos de nós abjuraria a Deus em proteção do seu filho? Ela desencarna no madeiro. E ela diz para o filho: cala-te, pois Maria viu seu filho morrer na cruz. E era inocente. Ela morre e é recebida pelo próprio Cristo no mundo espiritual. E o incrível é que essa história me revela, assim, de uma forma filosófica, o que nos dificulta a ser fiel ao Cristo. O que nos dificulta ser fiel ao Cristo? A proposta do Cristo é uma proposta de perdão, de pacificação, de misericórdia, de amor, compreensão. Né? O que nos dificulta a seguir o Cristo é o orgulho, a vaidade, a prepotência, a soberba, enfim, nós. O que eu quero trazer para vocês essa manhã é que todos esses personagens que viveram o sabor do Evangelho junto ao Cristo, após seu encontro com Ele, tiveram o grito de seus filhos, os filhos da imperfeição que trazemos, gritando ao seu consciente: abjura esse encontro. E eles não abjuraram. Muitos, anônimos e conhecidos, foram fiéis a Deus, foram fiéis à proposta de crescimento. Infelizmente, muitos de nós ainda estamos na condição de Pedro, por exemplo, negando por 3 vezes o Cristo. Estamos na posição do lanceiro que, na pressa de que ele morresse, o finca a lança em sua costela para terminar logo com a sua vida. Nós estamos na posição de Caifás, de Pilatos, de Nero, abjurando todo o tempo o Cristo que dizemos seguir. Precisamos descobrir o gosto do Evangelho em nossas vidas, vivenciar esse gosto, saborear esse gosto, transcender esse gosto, ser fiel. Aquilo que disseram para Joana, ser fiel, eu digo para nós aqui nesse salão. Sejamos fiel ao Cristo que seguimos. Porque só quem tem a ganhar com isso somos nós mesmos, mais ninguém. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do nosso coração. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Somos cartas vivas do Cristo. Escrevamos a nossa história. Que Jesus nos abençoe.